João capítulo 15, vamos lá. Pai Celeste, nós agradecemos o Teu nome porque está se findando mais um ano. E ó Deus, nós queremos agradecer o Teu nome porque fomos preservados com fé, com esperança, com amor e intimidade com o Senhor. Abençoa, Deus, cada um de nós que está em Tua casa nesta manhã e ó Deus, continue falando a nossa vida e que cada um de nós também seja submisso ao Teu nome e à Tua palavra e também, ó Deus, sempre esperançosos no Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos. E como nós falamos agora há pouco, hoje é o último domingo do ano 2024 e sempre que chegamos no final do ano tem aquelas as pessoas fazem os projetos para o ano vindouro e aí o meio de comunicação também começa a fazer. E apesar da desgraça de muitas notícias durante o ano, parece que não satisfeitos, eles ainda vão fazer uma retrospectiva dos piores, supostamente melhores, mas de muitos piores momentos do ano que se finda. Eles fazem essa retrospectiva para bater na sua cabeça como é que foi a coisa ruim, né, durante o ano que passou. Para nós cristãos, a Bíblia diz que Lamentações principalmente vai dizer que eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e a causa de não termos sido consumidos é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. Isso é bom. Então vamos pensar na nossa própria perspectiva para o ano de 2025, está aí batendo na porta, então vamos pensar sobre isso. O capítulo 13 de João, Jesus Cristo fala sobre a humildade. Como é que você vive bem? O Cristo, sendo Deus, que se faz homem, desce e aí de repente vai lavar os pés dos seus discípulos. Ou seja, é uma lição de humildade. No capítulo 14 de João, ele também vai falar que, olha, é preciso não viver perturbado, mas confiante no Senhor. E aí nesse capítulo 15, ele fala que Deus é o agricultor, Ele é a videira e nós somos os ramos. Ele disse, é assim que a gente vai produzir bons frutos no presente e no futuro. O capítulo 16, ele fala que o Consolador, o Espírito Santo, é quem nos consola, nos conforta e nos ajuda a enfrentar toda e qualquer situação. O capítulo 17 tem a mais longa oração de Cristo, a oração sacerdotal, e ele vai bater na tecla que nós fomos literalmente escolhidos do mundo. Ele ora por nós e ainda nos sustenta. Ele diz, Pai Santo, eles são Deus, eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas ele diz, Pai Santo, eu tenho falado da tua palavra e eles têm acreditado que eu vim do Senhor, por isso eles não são do mundo. Ele diz, Pai Santo, guarda-os então na tua palavra. Sendo assim, vendo lição de humildade no verso 13, capítulo 14, para o seu coração não ficar tão perturbado com respeito às coisas futuras e nem sofrendo tanto pelo que já passou, porque se você já passou, ok, você chegou até aqui, e quando o futuro a Deus pertence, então viva o presente com algumas coisas. E aí no capítulo 16 você tem a promessa de Deus que será sempre confortado e consolado, e o 17 tendo a intercessão de Cristo. E aí ele coloca 5 coisas nesse capítulo 15 que eu creio que é primordial para que se tenha uma vida bem sucedida, como alguns dizem, no ano vindouro. Primeira coisa é que você vai fruto. Algumas pessoas colocam a palavra frutos, mas na verdade está dizendo fruto. Sempre aqui é singular, para que você dê fruto, para que, ou seja, sem mim você não vai produzir nenhum fruto. Ele vai dizendo que ele está ligado em Cristo, ele está ligado com Deus e vai parecer com Cristo cada dia mais. Então a ideia do fruto é você, cada dia que passa, ser mais parecido com Cristo. Ele diz, olha, se você fosse do mundo, seria amado pelo mundo. Como você foi tirado do mundo para que dê fruto, o mundo te odeia. Então essa ideia da igreja ser cada vez mais parecida com o mundo, não ser diferente, por isso nós lemos o texto de Mateus 5,
não ser sal da terra, não ser luz do mundo. A igreja contemporânea, os cristãos contemporâneos, uma boa parte, estão perdendo o sabor, perdendo o poder de temperar, o poder de dar gosto, o poder de dar sabor, o poder de iluminar, porque eles querem, uma boa parte, ser cada vez mais parecido com o mundo. Isso é um problema sério, porque não vem de Deus, não vem de Cristo, mas vem de algumas ideologias, de alguns líderes tentando agradar o mundo, e para isso ele tenta colocar o rebanho, ou ele mesmo, o máximo possível parecido com o mundo, para não causar impacto, para não ter diferença, para vir como está, para permanecer como está, porque desta forma o movimento cresce e não a igreja. Então isso é um problema sério. Volta os seus olhos então para o capítulo 5. Ele começa dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira, não tem outro. Mas se ele diz que é a videira verdadeira, significa que tem algumas videiras falsas. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não dê fruto é cortado e lançado fora. E aí ele diz que alguém vai pegar e jogar fora, ser queimado. Vós estáis limpos pela palavra, então permaneça. Se não permanecer em mim, ele disse: olha, não vai poder fazer nada, e muito menos dar fruto. Mas se permanecer em mim, as coisas vão acontecer de uma forma boa. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O principal fruto do cristão neste mundo é parecer com Cristo. Por isso Paulo diz assim: olha, o viver que agora tenho na carne, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o fruto que você vai manifestar ao mundo é parecer com Cristo. Algumas pessoas às vezes podem criticar que às vezes os templos cristãos não têm imagem, e tem outros templos que são exageradamente enfeitados com imagem. A ideia cristã é que as pessoas que vão ao templo cristão vejam Cristo nos cristãos, não é nas imagens. Mas tem gente que acha que era bom botar uns enfeites assim de algum Cristo vivo, Cristo morto, na verdade alguma imagem para chamar mais atenção. E aí o apóstolo Paulo diz: não, quem vê a Cristo assim, quem vê a mim, vê o Pai. E aí Paulo diz assim: se você me ver, você vê Cristo, na capacidade de amar, perdoar, viver e conviver. Tanto é que ele diz assim: olha, se amardes uns aos outros, então está manifestando o amor de Cristo, e sem mim nada você pode fazer. E ele vai dizer: nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Então a igreja, o templo cristão, ele não precisa de imagens para manifestar o amor a Deus ou Deus. Pelo contrário, os cristãos manifestam o amor de Deus. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, o morrer só é lucro se vivermos em Cristo. Se não vivermos em Cristo, a morte literalmente será uma tragédia. Mas Paulo diz: não, a morte é lucro quando se vive em Cristo. Então, para 2025, é preciso ter esse pensamento de que Deus literalmente é o agricultor, Cristo é a videira, eu sou o ramo e eu estou colado na videira verdadeira. Então eu vou produzir fruto em 2025, que é ser mais parecido com Cristo no mundo. E a maneira de parecer com Cristo é manifestar o amor de Deus neste mundo que jaz no maligno. Segunda coisa, ter convicção de que sem Cristo nada vai acontecer. Pode-se fazer grandes projetos para 2025, mas ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então tem muitos cristãos que fazem grandes projetos. Não estou dizendo que é proibido fazer projeto, não, você pode se projetar, é bíblico isso. Você vai desconstruir, analise primeiro e vá se projetar então para poder realizar.
mas ele diz que sem Cristo nada se pode realizar. O cristão não realiza, não consegue fazer nada sem Cristo, principalmente nessa área do cristianismo. Outra coisa extraordinária, você continuar lendo, é sobre o amor, verso 9: como Pai de amor, também eu vos amei, então permanecei no meu amor, e se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então o cristão guarda e o cristão permanece. Então entra ano e sai ano, e enquanto Cristo não vem, os cristãos vão manifestando o fruto da videira verdadeira, que é o amor nesse mundo que jaz no maligno. Então, até que Cristo volte, os cristãos permanecem no fruto da videira, que é o amor. E aí a gente começa na família, depois família da fé. A sua família foi Deus que te deu, Deus te incluiu nessa família. E a família tem dificuldades, tem luta, tem provação, então não pode desistir nunca da família. E aí nós vamos permanecendo no amor de Deus. Tem pessoas que desejam até a sogra do outro, não vai dar certo. A sogra do outro, deixa com ele. Às vezes se eu tivesse lá, não, é a sua família. É ali que a gente vai amar, é ali que não vai se desistir, é ali que vai permanecer. E aí a videira vai nos capacitar a amar e a conviver, isso com alegria. Outra coisa que ele coloca que eu acho extraordinário é não amar o mundo para ser aceito. Ele diz: não ameis o mundo, porque verso 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou do que a vós outros, me odiou a mim. Ou seja, o mundo odiou primeiro a Deus, e por isso odeia a igreja, e por isso odeia e precisa odiar os cristãos. Se o mundo aceita com muita naturalidade, tem algo errado, porque o mundo, a igreja vai causar impacto, o cristão vai causar impacto. O cristão, ele é diferente, o cristão ele é sal da terra, o cristão ele é luz do mundo. Às vezes eles não te aceitam, não há problema, porque quem faz ele te aceitar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence esse mundo que te odeia do pecado, do juízo, da justiça. Aí aquele que te odiava passa a ser o teu irmão em Cristo, passa a ser uma tua irmã em Cristo. Mas à primeira vista ele não gosta de você porque você é diferente. E tem alguns que deixam a sua fé para um lado, as suas convicções para um lado, para ser aceito. E o Cristo disse: não, eles me odiaram sem causa. Antes de te odiar, eles já me odiaram, porque odiaram também o próprio Deus, o meu Pai, que me enviou ao mundo, e por isso também vai te odiar. Então a igreja, ela não pode fazer concessões. Quando eu digo igreja, eu digo os cristãos, fazendo concessões para parecer mais com o mundo, porque isso não é bíblico, é diferente. Tanto é que o Cristo vai dizer: só vocês são os ramos, só vocês são odiados pelo mundo, só vocês têm a capacidade de amar, só vocês são diferentes, só vocês estão ligados no Cristo, só vocês têm o poder de impactar o mundo. É só a igreja, não o mundo impactando o próprio mundo. Isso vai funcionar. O mundo politicamente faz grandes projetos, e o que acaba é o que nós estamos vivendo hoje no mundo, em termos social, político e crime, moral, é o que nós estamos vendo. Então os grandes projetos do mundo, que o mundo faz para ele mesmo, nunca funciona porque falta Deus. Em algumas áreas, algumas coisas até funcionam, principalmente temporariamente, mas só a igreja tem esse poder de impactar, e esse impacto permanece até Jesus Cristo voltar. Voltando aí para outra coisa, ele vai colocar como último, que a igreja, ela tem um poder tão grande, que é capaz de amar diferente. No verso número 12, ele diz: olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho dado a conhecer.
Cristo não se reservou no que era para ser comunicado aos seus, ele comunicou com toda a condição. Agora tem dois versos que parecem ser assustadores e alguns pervertem ou perverter esses versos. Olha o que diz o verso de número 7, eu vou ligar o 7 com o versículo de número 6 e 7, diz assim, o versículo 7 diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Verso de número 16: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então alguns tentam perverter esses versos, dizendo que o cristão é aquele que pede qualquer coisa e Deus lhe concede, e porque está demorando, então eles inventaram as orações determinativas. Eu determino, eu tomo posse, eu ordeno. Primeiro, que isso não é bíblico. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Por outro lado, o salmista diz: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. No Salmo 40, verso 1. Então você vai vendo biblicamente que o cristão é alguém que confia sim, que as coisas celestiais estão à disposição dos cristãos, mas Cristo não manda no reino dos céus. E o que ele diz que está, que todo o poder de Deus está à sua disposição, mas não para fazer a sua vontade. E principalmente este fruto, que é o parecer com Cristo, está à sua disposição. Ele nos escolheu. E quando você pede para crescer na graça e conhecimento de Deus, e Gálatas 5:22, quando ele diz que o fruto do Espírito Santo aí ele descreve amor, alegria, bondade, mansidão, longanimidade, fidelidade. Ele diz que isso está ao teu dispor, o fruto do Espírito. Então tudo quanto você pedir para o crescimento espiritual está à sua disposição. Não é dizer assim: Senhor, eu não gosto do fulano, mata ele. Não é assim não. Senhor, 2025 eu quero ganhar, ficar bilionário, e o Senhor te concede. Não é isso. Ele diz que quer parecer com Cristo. Tudo que você precisa para parecer com Cristo está à tua disposição. Peça e Ele te dá. E o meio de você crescer é ler Bíblia, é orar e ler Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. E aí você mantém um diálogo com o Criador, com o teu Deus, com o teu Senhor, com o teu Pai, com o teu Salvador. Então, se orou pouco em 2024, leia mais em 2025, principalmente a Bíblia. Se você orou pouco em 2024, ore mais em 2025. Trave esse verdadeiro diálogo com o Senhor. E Ele disse: todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando Ele diz assim, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que este é o melhor projeto para 2025, projeto de se parecer com Cristo e de viver feliz. Não gaste energia com aquilo que te aborreceu em 2024, mas se disponha a viver, como diz Paulo aos Filipenses 4:4, viver alegre em 2025. Ou seja, não gaste energia como já passou. Se já chegou aqui, então alegre sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê? Porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então que Deus nos abençoe e que a gente parta para o ano vindouro com alegria e com o desejo de continuar parecendo mais com Cristo e deixando o que já passou no ano que se finda. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Pai Santo, nós agradecemos o Teu nome, porque pela Tua misericórdia e graça permanecemos na fé, na esperança e confiança no Senhor. Agradecemos porque, ó Deus, o Senhor próprio Deus é aquele que cuida de nós como um verdadeiro agricultor.
agricultor, e o Cristo é a videira, e nós somos os ramos, e queremos produzir fruto, ó Deus, deste ano vindouro, mas no já instante presente, produzindo fruto que vem do Senhor. Edifica-nos, ó Deus, como servos e servas do Senhor, edifica-nos como gado que está ligado no Senhor, para que possamos compartilhar, ó Deus, o fruto do Senhor, neste mundo que não teme o Senhor. Fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,